Então, obrigada por ter aceitado o convite de estrear esse espaço na revista Aletheia para conversar com artistas. E para mim é muito importante começar com você, que é uma artista que eu já acompanho com muito interesse há algum tempo, desde o Ela, e pesquiso, e também agora com o Monga, né, isso se renovou. Então, eu queria começar agradecendo a tua presença aqui para essa conversa. Eu que agradeço. Eu adoro a tua escrita. Eu acho que é uma escrita de um olhar crítico bastante sensível e bastante singular. Então, é uma honra estrear aqui nessa conversa. E estou para jogo. Vamos lá. Eu pensei em começar com uma forma que você costuma, né, em alguns momentos começar, inclusive no Monga, que é com a autodescrição. E te perguntando, né, se para você existe alguma tensão entre a autodescrição e isso de ser identificada pela imagem. Tem tensão e atenção. Uhum. Porque quando eu me autodescrevo, é um ato meu, é uma escrita minha. Eu me dou... Só eu tenho o direito de dar foco ou ênfase àquilo que eu quero dar. E comecei a experimentar isso no Instagram, né, descrevendo fotos, ou na legenda descritiva alternativa, né, nas configurações avançadas, ou no hashtag para todos verem. E eu lembro muito de que teve uma vez que eu postei uma foto de biquíni na praia e fui descrever o meu corpo, e aí eu descrevi uma pequena cicatriz no joelho. Eu tenho uma pequena cicatriz no joelho. Então as pessoas davam um zoom no meu joelho, porque ali era eu escolhi esse direcionamento do olhar. E eu acho que isso, para mim, é muito importante poder assinar uma criação sobre o meu próprio corpo. Assim como quando eu digo habitante dono de um corpo estranho. E tem toda uma... né, eu vivo fazendo essa fala sobre o que é esse estranho, o direito de estranhar e ser estranhado, e ser estranho também. Então, é diferente de quando é uma outra pessoa me descrevendo, porque ela vai descrever o que, né, vai interpretar o que ela quiser, dar ênfase onde ela quiser. E aí, para mim, isso é muito importante, eu poder assinar sobre mim, assim. Então, eu prezo muito para esse olhar poético e criativo. Você quer se autodescrever? Eu quero. Bom, eu tenho a pele clara, os olhos claros, o sorriso grande e dentuço. Estou com os cabelos já tamanho médio, repicados, ondulados, castanhos. Falo gesticulando muito, tenho as mãos grandes. E estou usando um blazer preto sobre uma camisa em tons de cinza e umas pedrinhas no centro, uma camisa um pouco decotada, e brinquinhos brilhosinhos, assim, duas pedrinhas brilhosinhas. Vou fazer também alguma coisa disso, né? Eu também tenho a pele um pouco clara, mas meio oliva, assim, de uma ascendência árabe. Os cabelos cacheados que eu gosto que fiquem ruivos. Estou com uma roupa de inverno, porque eu estou em Curitiba. Você está onde? São Paulo. E eu acho que isso, para mim, pode ser bastante. Você está em São Paulo, mas você não nasceu em São Paulo, né? Você é uma artista cearense? Sou artista cearense, sou de Fortaleza, nascida, criada e acidentada também. E foi lá onde eu me formei, assim. Eu queria que você contasse para a gente um pouco de como é a sua relação com a arte, né? E pelo que eu vi, começou com teatro e dança. Como é a sua relação com a arte? E com a psicanálise? Como é que isso foi acontecendo na sua vida, foi se inscrevendo na sua vida, e que lugar que isso foi tendo? Eu comecei no teatro aos 7 anos na escola, e na dança eu comecei muito antes, e eu era tão pequena que eu não me lembro do primeiro dia de aula de dança, mas eu me lembro muito do primeiro dia de aula de teatro. E foi ali naquela sala de aula que eu percebi onde eu poderia ser qualquer coisa. Eu podia fazer qualquer coisa sem ter tantas regras que para mim não faziam sentido. Por exemplo, estar numa sala de aula sentando em cadeiras enfileiradas, olhando sempre para a nuca de outros alunos, assim, com um professor à frente. Isso para mim não tinha muito sentido, e no teatro tudo era muito diferente. Então, eu cresci fazendo isso, ainda na escola, mais ou menos aos 14, eu já tinha consciência de que eu ia viver profissionalmente disso. E aí eu entrei na universidade com 16, no primeira turma do curso de teatro, licenciatura da UFC. E
me formei nos 4 anos certinho, porque assim que eu entrei, já comecei a trabalhar com grupos que já tinham uma trajetória grande. Comecei a ganhar o meu primeiro dinheirinho com aquilo. E logo já quis me formar, porque eu tinha a dimensão que estudar e trabalhar é muito difícil conciliar as coisas. E eu queria já colocar a mão na massa. Então, terminei a faculdade em 4 anos, e logo já fundei outro grupo, já participei de mais 2 grupos, tanto na capital como no interior do Ceará. Então, eu tive uma vida de grupos e coletivos muito, muito movimentada no Teatro de Fortaleza, do Ceará. Até que chegou um momento em que eu tive uma pressão familiar para continuar os estudos, de fazer mestrado. Então, eu fiquei 2 anos trabalhando até 2016 e tentei mestrado na UFC também, em artes, e passei. Então, terminei ali o mestrado em 2 anos e meio, conciliando com trabalhos, com minhas primeiras direções profissionais. E aí, dentro do mestrado, eu tive um processo muito duro e difícil de não pertencimento. Eu não pertencia à academia. E tentando terminar num lugar de... Eu não digo mais de pressão, mas eu digo um lugar de não pertencimento mesmo, de não caber, de não me sentir parte daquilo. Eu comecei a sentir um deslocamento muito grande e comecei a entrar numa depressão muito profunda. Foi aí quando eu recorri à análise. Não só a fazer análise, cuidar da minha saúde mental, como também a ler muito sobre psicanálise. Porque o que eu tinha de acesso, de contato à psicologia, foi na minha graduação. O meu TCC é sobre uns contos do Ionesco para menores de 3 anos. Então, eu comecei a estudar psicologia infantil. E ali, até os 3 anos, porque, obviamente, o Ionesco não escreveu aqueles contos para crianças, porque crianças até 3 anos, raras as que leem, foram para os pais lerem, se escutarem e contarem para as crianças, né? Então, ali tinha já um processo psicanalítico de escuta. Então, meu TCC foi sobre isso, sobre essa primeira infância, o teatro ali, os contos do Ionesco e todo esse lugar. Já no mestrado, minha pesquisa era sobre um corpo em estado de demolição. E eu entrei em total demolição nesse processo. Eu não falei sobre mim, eu me desloquei, eu tinha um objeto de estudo, porque eu ainda não estava preparada para falar sobre mim, que foi o Edifício São Pedro, que foi o primeiro prédio erguido na orla da Praia de Iracema, de Fortaleza, que inclusive foi demolido ano passado. É um prédio histórico de 1950, da década de 50, e todos os processos de demolição que ele operou quando ele chegou ali e que agora estava passando. Porque a demolição é um ciclo, né? Aqueles que operam com a demolição, daqui a pouco, o envelhecimento talvez seja uma demolição. E ali era 2016, 17, 18, a Dilma passava por um processo de impeachment, a Dilma também entrava, então eu conciliava. Um pouco de filosofia, um pouco de ciências políticas, um pouco de história e artes, em geral. E, em paralelo a isso, dirigia um espetáculo chamado Restos Cavam Janelas. Nesse processo todo, uma depressão profunda chegou em mim, das piores que eu já tive, e eu tinha uma consciência de que eu precisava sair dali, terminando ou não, eu precisava sair daquele mestrado, e me tratar. Então, eu consegui me tratar em paralelo a isso, terminei, consegui entregar uma dissertação, defender, e aí, logo em seguida, trabalhando ainda com alguns grupos, tive uma urgência de falar sobre corpo. E pela primeira vez eu queria escrever em primeira pessoa do singular. Eu tive acesso a um livro, em 2018, do Paul Preciado, Texto Junkie, Sexo, Drogas, Biopolítica na Era Fármaco-Pornográfica, era algo assim. E esse livro mudou o meu estilo de escrita. Eu não precisava ser um filósofo espanhol, eu não precisava ser um homem trans para me identificar profundamente com a primeira pessoa do singular que Paul escrevia ali. Então, esse livro foi muito importante para que eu reconhecesse o meu processo singular de escrita. Porque a academia tem um estilo muito dominante e determinante de escrita. E isso também acho que fez parte do meu processo de sofrimento.
E aí eu já tinha entregue a dissertação, já tinha defendido, já estava fora disso, já tinha conseguido concluir. E comecei a querer trabalhar sobre corpo. E comecei a querer falar sobre eu, ainda que não fosse sobre a minha vida pessoal, mas um eu fictício, um eu outro, mas falando em eu. E aí em todos os grupos que eu fazia parte, eu comecei a falar sobre isso. Eu queria fazer um solo com esse estilo de escrita. Só que não interessava em nenhum grupo nem coletivo. Então eu tive mais um processo doloroso de foi perceber que eu estava ali só, cumprindo algo que era muito majoritário, né? É que eu chamo de democratite, essa democracia inflamada. Ah, eu quero explicar mais o que é isso. O sufixo "ite", para mim, é tipo sinusite, gastrite, é uma inflamação. Então, eu acho que a gente vive uma democratite, onde a maioria das pessoas determinam coisas que não fazem sentido nenhum. Às vezes, pelo menos para a minha singularidade, para o meu desejo. E aí eu percebi que eu estava vivendo uma democratite dentro dos coletivos que eu trabalhava. Então, eu precisei sair de todos os coletivos e construir ela. E ela eu começo a trabalhar assim que eu termino o mestrado em 2018. Então, eu tive de 2018, abril de 2018 a março de 2018 a fevereiro de 2019, que foi quando eu estreiei ela. Foram 11 meses de um processo com uma ficha técnica maravilhosa, inclusive de algumas pessoas pontuais que saíram dos grupos, não, mas eram desses grupos e estavam junto comigo naquele momento. E uma ficha técnica de 25 pessoas, como tem, né? Como eu faço questão de, no fim do espetáculo, dizer o nome de cada um em suas respectivas funções. Porque por mais que eu não estivesse, ninguém faz nada só, eu tenho total essa minha máxima, ninguém faz nada só, ao mesmo tempo que eu tenho outra máxima que é o inconsciente nunca será coletivo, porque ele é só seu. Então, eu tenho essas duas máximas e ao mesmo tempo eu tinha que conciliar essas duas máximas e criar uma obra que eu me sentisse apropriada, pertencente. Aquilo ali era meu também, com o direito de todo mundo assinar nas suas respectivas funções, mas aquilo ali estaria comigo. Todo mundo tem direito a dizer não para ela, mas eu até agora ainda não tive esse direito. Eu não tenho uma substituta, eu não tenho um estandinho, sabe? Então, e aí a psicanálise chega para mim nesse processo de escrita, de criação, onde eu vou deixar todo o meu ressentimento no divã, né? Eu vou tratar meus ressentimentos ali, porque eu acho que o ressentimento é talvez a única coisa que não caiba dentro das artes, do teatro, porque o teatro ele é feito de ressignificações, sabe, de outra coisa. E o ressentimento ele é um sentimento que ele parou ali no tempo. Ele ressente no mesmo lugar, ressente e ressente. E o teatro não tem, a escrita teatral não tem, a dramaturgia não tem espaço para o ressentimento. É preciso escapar de si ou daquilo, recriar em cima, para que a arte escape de si mesmo, né? E vire o outro, vire a outra pessoa. O que é urgente perceber no ela é que a gente é o outro, né? E não é sobre a minha vida, sobre a minha história. Então, ali a psicanálise me dava viradas dramatúrgicas muito poderosas, que eu levo para a vida, e ao mesmo tempo um tratamento realmente de uma saúde mental. E aí, assim se fez essa minha relação de saída da academia, de permanência no palco, e, obviamente, tendo a psicanálise sempre do meu lado, porque é algo que me segura e me assegura bastante. E aí tem um outro encontro que me interessa também escutar você. Como foi o seu encontro com Júlia Pastrana? Júlia Pastrana me chegou muito tardio. Me chegou mais ou menos junto com ela, em 2019 ali. Tava 2018, 19. Quando eu comecei a montar ela, eu já sabia que eu queria fazer monga. Mas, como era minha primeira, como é que eu posso dizer? Eu estava me colocando numa carreira solo. Ali eu tinha muitas inseguranças e muitas incertezas. Então, o máximo, a única certeza que eu tinha na época é que eu precisava de um público cativo. Era aquele momento em que eu tinha para chamar pessoas até mim, para construir essa relação de afeto de um artista e seu público. Eu tinha um lugar ali, parece até marqueteiro, mas acho que nem é. Foi uma coisa muito instintiva mesmo, de sobrevivência nas artes. Eu precisava cativar esse público. Então, eu tinha dois públicos-alvos muito certos. O ensino médio, que é aquele momento em que tá todo mundo se transformando, criando pelo, mudando voz,
e o cheiro muda, tudo muda. Então, é um momento em que as pessoas lidam pior com o seu corpo. A adolescência é um inferno. E eu precisava conseguir me comunicar com esse público e precisava me comunicar também com o público que tinha acabado de eleger o Bolsonaro. Médicos bolsonaristas, né, que fizeram campanha muito fortemente, e os profissionais da saúde que sempre me viram como uma grande inimiga de seus diplomas. Mas eu estava ali para, né, a partir de primeira pessoa do singular, provar várias coisas, o contrário do que eles tinham estudado nos livros de anatomia. Afinal de contas, eu nunca vi meu corpo num livro de anatomia. E aí eu tinha esses dois públicos. Só que o Munga, também já sabia que eu queria ficar nua. Então já não posso fazer para essa galera. No Munga eu já sabia que eu queria falar de algo que eu acredito muito. Talvez seja a coisa que eu mais acredito na vida, é o teatro. Eu acredito no poder na força do encontro e da presença e da magia que tem um teatro, numa caixa cênica ou numa rua, assim. Eu acredito muito nisso. A minha fé tá aí. E é exatamente, os médicos bolsonaristas não frequentam teatro. Então já não era, eu sabia que não era um público diferente ali. Mas eu precisei cativar esse público do Ela para que eu conseguisse fazer Monga e já tivesse esses primeiros aliados, sabe? Falando de aliança. Esses primeiros, não só aliança, mas esse público cativo mesmo. É um público que eu sinto que olha no meu olho e tem uma admiração e que troca comigo. Eu olho para as pessoas no Ela e eu sei quem é que está trocando comigo, quem não está me subestimando. Eu sei quem está acreditando também naquilo que eu estou falando. Que se identifica comigo, independente de ser homem ou mulher, independente de ter uma deficiência ou não. Dá para ver no olhar do público. Então, eu precisava fazer ela para depois chegar em Monga. E aí, em Monga, eu retorno nos circos tradicionais e lembro muito das vezes que eu corri da Monga, da linda mulher que se transformava em gorila. Lembro muito do pavor que eu sentia. Lembro das quedas, de todo mundo se atropelando e se empurrando para sair da sala do circo. E aí, eu coloquei, dei um Google aí e me chegou Júlia Pastrana, no século XIX. E aí, meio que tudo perdeu a graça. E eu me identifiquei profundamente com Júlia Pastrana, porque eu fiz várias aulas de dança, de teatro, de instrumentos, de teclado, de guitarra, de baixo, de bateria, vários, assim, eu passei por vários instrumentos. Fiz aula de canto e estava ali eu desenvolvendo habilidades artísticas de uma forma muito exigente, numa autocobrança, numa autopressão e numa autoexigência absurda, e, ao mesmo tempo, ainda definida por aquilo que as pessoas veem à primeira vista. São, sei lá, quantos anos de diferença. São 170, se passaram 170 anos, quase 2 séculos, e continua a mesma coisa, não é possível. Então, eu precisava colocar em xeque aquelas pessoas que estavam me contratando no Ela e dizendo para eu agradecer, porque estavam me incluindo ali. Eu escutei isso de mais da metade dos produtores que me contrataram em instituições. Agradeça, você devia estar agradecendo todo mundo que está nesse espaço que você está tendo, que a gente está lidando, né? Então, eu passei esses 5 anos escutando isso e engolindo esse sapo. E quando eu fiz Monga, eu falei, eu vou brilhar em cena. Eu vou ficar nua, mas eu vou ser linda em cena, sem maquiagem. Minha voz vai sair porque eu vou trabalhar essa musculação vocal, essa fisioterapia pulmonar. Eu vou conseguir cantar do jeitinho que eu quero cantar. Eu vou dançar do jeitinho que eu sei dançar. E vou fazer isso com uma maestria que o mercado da arte vai estremecer, porque não é possível. E, além de tudo isso, com o discurso de, será que vocês estão me contratando porque eu sei dançar, cantar e atuar, e escrever? Ou será que vocês estão me contratando porque eu sou cota para vocês? Vamos lá, quem dá mais? Quem dá mais? Então, aí Júlia Pastrana me chegou como esse nó poético, como esse caroço da obra, assim. Eu preciso evocar o que Júlia evocou a vida inteira no canto, na dança, no intelecto, nos idiomas, porque ela era poliglota também. Imagina uma mulher ser poliglota no interior do México, assim, no século XIX. O que essa mulher não foi atrás sozinha para aprender? Quem era a família dela? Será que ela tinha família? Ou será que a família deixou ela largada para morrer de fome? Ou qualquer coisa, porque não gostou do que viu quando nasceu? Sabe? Então, são tantas questões que aquilo ali me pegou, assim. Monga perdeu a graça. Monga, para mim, nunca mais entraria numa jaula. Jamais essa mulher estaria dentro de uma jaula. Jamais, várias coisas. Então, eu fiz escolhas. Eu não vou entrar numa jaula. Eu não vou reproduzir o número. Eu não vou fazer nenhum jogo de ilusão. Vai estar tudo à mostra.
em cena. E eu já sabia o que eu não queria. E o que eu queria, que era ficar linda, brilhar, fazer o que eu sei fazer de melhor e tá ali. E isso realmente, o que se percebe é que estremeceu tudo, né? Pelo menos nessas apresentações que eu tenho feito, Salvador, Minas, São Paulo, né? Tanto aqui em São Paulo, na abertura de processo, como em Santos, que eu percebi que tá todo mundo estremecido, assim, Hum, meio perturbado, perturbador. O tema se tornou perturbador para as pessoas, né? A jaula entrou na cabeça das pessoas. Eu desconfio de mim, de todos que aqui habitam. Isso é um texto do Ela. Sou muito desconfiada. Então, eu desconfio de mim se eu vou conseguir. Será que eu vou conseguir? Será que eu não estou girando em torno do meu próprio rabo e isso vai permanecer do jeito que está? Será que eu faço vários. Será que as pessoas estão me vendo mesmo? Elas estão com pena, com peso, com dó, sabe? Com dor, sabe? Eu fico, será? Então, eu sou muito desconfiada. Então, é óbvio que dar uma tacada nesse segundo solo, para mim, eu estava apavorada. Eu estava com medo. Eu estava com medo também. Eu estava com medo porque isso hoje é o meu sustento. Eu não quero mais fazer duende de Papai Noel, sabe? Animação em Natal. Eu não quero. Então, tem lugares que eu cheguei que eu falo, eu não quero voltar para onde eu já estive. E que bom que tá, me parece que tá dando certo, assim, o que é dar certo, mas que tá cumprindo a perturbação que eu me propus causar, tá? Acho que eu consegui, eu fiz um check. Aí isso me deixa mais tranquila, sabe? Jéssica, você já falou um pouco disso, mas uma das coisas que me chamou muita atenção desde o Ela foi essa crítica que você faz à aliança entre a ciência e o capitalismo, né? Como você vai no Ela até ali o nazismo para falar dessa conjugação também entre saúde, beleza, né? Como isso foi usado naquele contexto. Então, né, o racismo, a eugenia sendo justificados pelo cientificismo. E você falou um pouco disso, mas eu queria que você me falasse algo de como é que você vê esses discursos, as manifestações disso na atualidade. Como é que você observa hoje esses modos como a ciência e o capitalismo, né, o mercado da saúde, que você observa hoje? Eu tenho hoje alguns médicos muito aliados a mim. O meu maior terror é, por exemplo, pneumologista. Esse é o meu maior terror. Toda vida que eu vou no pneumologista, eu fico muito deprimida. Não tem como dizer que não. E eles me subestimam muito. Porque eu tenho 30% de expansão pulmonar apenas. Se eu for fazer uma espirometria, eles pedem para eu repetir várias vezes, porque eles não acreditam que eu só tenho isso de força no pulmão. E ao mesmo tempo, as artes me fazem cantar com uma pressão e com drives do modo como eu canto. Isso, para eles, é impossível, sabe? Então, há algo de adaptação dos meus brônquios e eles absorvem tudo que eles recebem, que é uma loucura, porque quando eu coloco o oxímetro, tá quase sempre 100, porque eles absorvem todo o oxigênio que entra. Assim, quando eu quero usar outras coisinhas, quando eu quero fumar um pouquinho eu já pegou e já foi. Que para eles é um absurdo eu me colocar nesse processo de fumar para entretenimento, para me divertir, assim como qualquer outra pessoa. Isso é muito absurdo. E aí, eu digo isso também, quando a primeira vez que eu ouvi um médico falando que toda vida que ele ia me ver, eu rasgava um pouco do diploma dele, foi quando eu peguei Covid sem vacina. Eu fiquei 54 dias na merda. E por ter um pulmão, por ser cardíaca também, como a minha coluna ela tem a escoliose muito aguda, eu comprimo todos os órgãos internos. Então, quando eu vou entrar em cena, eu tenho que fazer jejum. Eu não posso ter xixi, eu não posso ter nada dentro de mim, porque isso vai pegar no meu fôlego. E eu não vou conseguir correr, dançar, cantar da maneira como eu quero. Então, eu vou me adaptando e fazendo alguns processos em cena, como o jejum, porque eu sei que ali eu consigo me reorganizar com aquilo que eu entendo de mim, porque ele é meu maior aliado, o meu corpo é meu maior aliado. E aí, uma vez eu tava, né, um médico, um primo, maravilhoso, que quando eu peguei Covid, ele ia lá em casa um dia sim, um dia não. Porque ele falou, não vá para o hospital. Se você for para o hospital, não vão lhe salvar. Não vão. Vão ser, isso é uma vida que não merece atenção para viver. Não tem qualidade de vida. Não vá para o hospital. Eu vou um dia sim, um dia não na sua casa. E ele ia, eu estava sozinha, eu morava só em Fortaleza, não deixava meus pais irem lá, minha mãe, Ave Maria, ela é idosa, para pegar Covid, então eu tinha que me cuidar sozinha e ter essa visita desse médico.
um dia sim, um dia não. E aí, quando eu comecei a fazer alguns exames e ter monitoramento no coração, porque a Covid pegou muito no meu coração, ele ficou batendo por 2 meses ou mais, ali era 38, 40 batidas por minuto. Eu fiquei com um ritmo muito lento, que eu sou muito acelerado, então meu ritmo fez... Eu falava com as pessoas devagar, eu fiquei toda nesse mood. E aí, quando eu fiz todas as baterias de exame e tudo, ele falou: teu pulmão não teve nenhuma estria, nenhum acometimento pulmonar, nenhuma mancha, teu pulmão tá intacto. E ele foi vendo os outros órgãos, assim, teu fígado é impecável. Como que pode? Tu bebe muito. Como que teu fígado é impecável? Sem gordura, sem, sabe? E aí, eu comecei a perceber que aos poucos eu ia entendendo que eu tinha, sei lá, eu faço algumas magias com ele. Eu como muita coisa verde, porque eu sei que eu gosto também de beber álcool. Eu como castanhas antes de beber. Aprendi a fazer do meu jeito. Então, isso, para eles, é impossível. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que ali só eu poderia me entender com toda a inteligência corporal que eu estudei de mim mesma nesses anos. Eu ia te fazer uma pergunta, né, sobre isso que eu li a sua apresentação no Mapa Cultural do Ceará. E lá fala assim, né, no momento de um corpo estranho, fala de um corpo em estado de demolição e fala do corpo impossível. E eu ia te perguntar sobre a passagem entre esses três corpos. E você fez esse percurso nessas tuas respostas até aqui. Eu achei isso excelente. E aí já me permite fazer uma outra pergunta, que é como é, como é que você transpõe, recria, inventa com isso forma cênica, né? Porque eu acho que isso está em questão também nos seus trabalhos, quando você pensa a forma dos seus trabalhos, né? E no Monga, você fez dramaturgia e direção. Eu acho que estética e política são sinônimos. Eu gosto muito do Rancière. É um cara que eu leio sempre, desde o Espectador Emancipado, a Partilha do Sensível, ao Inconsciente Estético. Eu acho que são livros que li uma vez e ficou assim para a vida. Porque não tem como eu não pensar uma caixa cênica, por exemplo, mais baixa. Por exemplo, o grid do Mirada. Ele iria subir mais 1,5 metro, talvez, ficar um teto mais alto. Isso no Ela não. No Ela, como é aquele coisa meio diva, pé direito alto mesmo, assim que eu gosto, e palco grande, e italiano, e plateia nas cadeiras da plateia. Mas quando eu penso Monga, que eu já vou assumir esse outro lugar, que é muito da minha linguagem, eu tenho 1,41 m, Luciana. Baixa esse grid. Pode baixar o grid até onde não interfira na luz. Então, o grid ficou mais baixo, ele ficou muito à mostra. Então, quem sentou mais da metade da plateia para trás conseguia ver o grid inteiro de luz à mostra, porque estava um pouco abaixo do grid da plateia, né? Então, os ferros estão ali à mostra. Isso me interessa, ter um teto mais baixo, ter movimentos sinuosos, porque eu aprendi que a minha curva ela é sinuosa. Então, lidar com essa sinuosidade no movimento é um ganho que o meu corpo tem. Eu sei que eu consigo segurar a atenção quando eu movimento braços e pernas com sinuosidade, movimentos lentos, mais do que um movimento rápido, retilíneo, sabe? Então, querendo ou não, essa estética que habita em mim precisa escapar de mim. E aí escapa, de fato, no mapa de palco, na técnica, eu digo técnica, equipamentos mesmo. Uhum. E aí na dança, na interpretação, nesse lugar cínico da minha interpretação, porque eu também gosto muito do Diógenes, da filosofia do cinismo, que é aquilo que transforma, porque é uma verdade tão verdadeira, dita de uma forma leve, ela fica cínica, né? E não esse cinismo que todo mundo colocou no lugar pejorativo. É aquilo que ninguém tem coragem de dizer ou fazer, e alguém tem e faz de uma forma leve, e todo mundo fica meio apavorado. Então, eu gosto desse cinismo. Então, isso vai para a minha interpretação. Então, não tem como eu não dialogar e construir linguagem sobre isso. Acima de tudo, eu estou tentando ser um artista que tem uma assinatura de linguagem. E tenho traçado, construído um caminho mesmo, assim, para isso.